Você sabia que Mano Menezes e Coelho, técnicos de Palmeiras e Corinthians, que se enfrentam nesse sábado, têm uma rusga bem antiga? No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te explicar com detalhes essa história, assim como vou te contar o porquê de o São Paulo ter dado 15% dos direitos econômicos para o Antony na última renovação do contrato, e vou falar ainda sobre os jogadores emprestados do Flamengo. O rubro-negro tem a maior folha salarial do país, mas gasta muito menos do que seus rivais quando o assunto é atletas emprestados. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, legal ter você aqui em mais um vídeo do meu canal. Espero que você que ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperte esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta também o sininho para que você seja notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live. Bom, quero começar esse vídeo falando sobre Flamengo. Todo mundo tá careca de saber que o Flamengo tem a folha salarial mais alta do país, algo na casa dos 20 milhões de reais, mas algo que conta a favor do rubro-negro quando o assunto é gastos com os jogadores. É que, ao contrário de vários rivais, o Flamengo tem bem poucos atletas emprestados, são 7, tem uma relação aqui. São eles, os goleiros Muralha, no Curitiba, e Thiago, emprestado ao América Mineiro, o lateral direito Clebinho, que está na segunda divisão do futebol japonês, os volantes Rômulo, no Grêmio, e Ronaldo, no Bahia, além dos atacantes Gabriel, também no futebol japonês, assim como o Clebinho, e o outro atacante, o Thiago Santos, emprestado pro Curitiba. 7 jogadores que custam não mais do que 600 mil reais por mês ao Flamengo. Aí você pode estar se perguntando, mas por que custam alguma coisa se estão emprestados? Esse é o grande X da questão. Virou praxe no futebol brasileiro você emprestar seu atleta, na maioria das vezes de graça, e ainda pagar parte dos salários. O Flamengo consegue pagar esses quase 600 mil reais porque não são atletas de muito nome e nem custam muito caro. Mas existem alguns exemplos no futebol brasileiro absolutamente alarmantes. O caso talvez mais preocupante seja do Corinthians, que tem 23 jogadores emprestados e esses caras custam ao Corinthians por mês mais de 3 milhões e meio de reais. Vou citar 2 exemplos que ilustram bem essa história. O Giovanni Augusto e o Guilherme ganham mais de 400 mil reais mensais. E boa parte desse dinheiro é pago pelo próprio Corinthians. O Guilherme nesse momento tem 3 clubes pagando os salários dele. O Corinthians paga na casa dos 200 mil reais, o Bahia paga 100 mil reais, enquanto o Fluminense, onde ele está jogando atualmente, paga os outros 100 mil reais. Uma verdadeira farra do boi. A boa notícia para o torcedor corintiano é que vários desses contratos caros de jogadores emprestados terminam em dezembro. Mas seguindo a comparação do caso do Flamengo com alguns rivais, o Palmeiras hoje tem 26 atletas emprestados. Vou repetir. O Palmeiras tem 26 atletas emprestados e esses caras custam mais ou menos 2 milhões e meio de reais. Então, para comparar esses 3 casos e para que você entenda direitinho como é que funcionam as coisas, o Flamengo é dono da maior folha salarial, mas gasta muito pouco com os atletas emprestados. O Corinthians, que gasta mais ou menos 12 milhões de reais por mês com os seus jogadores, tem mais 3 milhões e meio de reais que ele paga para atletas que nem jogam no Corinthians. Enquanto o Palmeiras tem 2 milhões e meio de reais que poderiam ser aplicados dentro do próprio grupo, que são utilizados com pagamento de atletas que não estão mais no clube. Quero te explicar agora o porquê de o São Paulo ter repassado 15% dos direitos econômicos que pertenciam ao próprio São Paulo para o Antony. Na metade do ano, você vai lembrar, o Manchester City fez uma oferta de 20 milhões de euros para levar o Antony. Ele nem jogaria no Manchester City no primeiro momento, seria emprestado para o Sporting de Portugal. E na oportunidade, o Antony gostou das cifras da oferta do clube inglês. Mas o São Paulo, entendendo que precisaria mantê-lo para ter um time forte, para brigar por títulos, disse não à proposta. O Antony, como compensação, exigiu um aumento salarial. O São Paulo não foi capaz de dar o aumento que o Antony queria e aí combinou-se entre as partes do repasse de 15% dos direitos econômicos. O São Paulo era dono de 100% e vai passar a ter 85% a partir de janeiro. Isso porque essa cláusula, essa cessão de 15% só entra em vigor a partir do começo do ano que vem. Vale lembrar que o contrato do Antony foi prorrogado até junho de 2024 e a multa rescisória dele é de 50 milhões de euros. Para mim o Antony é hoje o principal ativo do São Paulo, jogador com maior qualidade e aquele que mais pode render numa grande negociação. Então esses 15% podem ser bem preocupantes se a gente imaginar que mais para frente um time da Alemanha, por exemplo, ofereça 40 milhões de euros, esses 15%
vão representar 6 milhões de euros a menos para o São Paulo na negociação. Fazendo essa conta rápida, para mim ficaria meio óbvio que era melhor aumentar o salário do Antony, imaginando que mais cedo ou mais tarde ele será vendido, do que perder a chance de faturar uma bolada quando a negociação pro exterior acontecer. E essa transferência de 15% ainda pode colocar o São Paulo contra a parede. É que o São Paulo tem avisado que não quer vender os seus jogadores, incluindo o Antony, mas levando em consideração que essa cláusula entra em vigor a partir de janeiro, não vou ficar nem um pouco surpreso se o presidente Leco usar isso como justificativa para vender o Antony no fim desse mês. Mas, diante da necessidade financeira do São Paulo, da dificuldade do clube, que já fechou com 77 milhões de déficit nos 8 primeiros meses do ano, não vou ficar nem um pouco surpreso se o Antony for negociado ainda nessa temporada. Para fechar, quero te contar sobre a rusga que existe entre Mano Menezes e Coelho, técnicos que vão se enfrentar no clássico desse sábado entre Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Eles já trabalharam juntos, o Mano como técnico e o Coelho como lateral direito. Isso aconteceu em 2008, o torcedor corintiano vai se lembrar. E teve um episódio que ficou muito marcante e que detonou a relação dos dois. Ele aconteceu no início do mês de fevereiro de 2008, num jogo entre Corinthians e Mirassol no Morumbi. Coelho jogando como lateral direito, Chicão era zagueiro central e os dois acabaram discutindo dentro de campo. E a treta toda começou porque o Chicão cobrou um posicionamento do Coelho dentro do campo. Coelho não gostou e colocou o dedo na cara do Chicão. Chicão foi pra cima do Coelho e a briga só não rolou dentro do campo porque o pessoal do Deixa Disso interveio. A torcida, que estava presente no Morumbi, acabou ficando do lado do Chicão e gritou o nome do zagueiro e não o do Coelho. Pouco depois, assim que a partida acabou, ao que parece o Mano também ficou do lado do defensor. É que o Coelho nunca mais jogou com a camisa do Corinthians. Ele passou a ser emprestado para uma série de clubes. Primeiro para o Atlético Mineiro, depois foi jogar no futebol italiano, voltou para o Brasil para jogar em times menores até que se aposentou. E a decisão de não escalar mais o Coelho partiu única e exclusivamente do técnico Mano Menezes, que entendeu que o Coelho tinha perdido todo o clima para ficar. O Coelho só foi voltar ao Corinthians muitos anos mais tarde, numa função completamente diferente, para ser técnico das categorias de base. Ele estava, antes de o Fábio Carille ser demitido, treinando o time sub-20 e ganhou a oportunidade de ficar como técnico interino porque o Thiago Nunes, novo contratado do Corinthians, só assumirá o clube em janeiro do ano que vem. E aí quis o destino, por uma incrível coincidência, que o segundo jogo do Coelho à frente do Corinthians fosse justamente com o treinador com quem ele se deu tão mal, que acabou selando o fim da passagem dele pelo Corinthians. Logo o Coelho, que havia sido revelado na base, tinha uma história bem grande jogando pelo clube, exatamente nas categorias de base. Se você me perguntar se o Coelho e o Mano vão se cumprimentar antes do jogo, é possível que sim. Os técnicos tentam, na medida do possível, não demonstrar certas rusgas do passado, mas posso te garantir que o clima entre os dois nunca foi bom depois desse episódio de 2008. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, aperta também o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live, e use o espaço para comentários para deixar sua opinião sobre coisas que eu falei do vídeo, para deixar alguma pergunta, sugestão de vídeo próximo, uma crítica, tudo isso é muito bem-vindo, beleza? A gente se vê em breve, tchau, tchau!